Olá, turma, tudo bem? Turminha, como a tia já tinha conversado com vocês, né, na última aula, nós já terminamos o nosso livro, né? Então, a gente vai trabalhar alguns aspectos da arte dentro daquilo que vocês têm mais interesse, né? Como a gente falou já nesse semestre, que a gente falou lá da antiguidade até hoje, né? Do passado até hoje, e a gente começou iniciando lá falando dos homens das cavernas, né? De como é que eles faziam as artes deles e tudo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a arte no mundo egípcio, tá bom? Na última aula que a gente teve, vocês tiveram bastante curiosidade, conversaram bastante, e eu notei que vocês têm um bom conhecimento sobre essa arte no Egito Antigo, né? Vocês também estão tratando isso na matéria de história, então com certeza vocês vão saber muita coisa aqui que a gente vai tratar, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte lá no Egito Antigo e depois, turma, vocês vão reproduzir as questões que eu formulei no caderninho de vocês, juntar com aquelas outras questões da aula passada, tá? E responder. Não precisa me enviar ainda, lembra? Depois vocês vão me enviar tudo de uma vez, tá bom? Aí eu vou dar a nota do bimestre de vocês, a nota mensal de vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar da arte no Egito Antigo. Olha lá. Aqui vocês estão vendo um desenho, né? Uma obra de arte aqui, feita lá no Egito Antigo. Provavelmente feito dentro de uma das pirâmides que existia no Egito. Lembra que a gente viu também na nossa aula ao vivo? Então, gente, a arte no Egito Antigo era extremamente padronizada e ela era ligada à religiosidade. Então, uma das características mais marcantes das artes do Egito é que todas elas eram ligadas à religiosidade, tá? Naquilo que eles acreditam, né? Na religião, ok? E vocês vão notar que todas as obras de artes vão ter mais ou menos as mesmas características. As mesmas cores são utilizadas, tá? Os desenhos têm traços característicos e deuses característicos, tá bom? Inclusive, nesse desenho que a gente está vendo aqui, ó, esse desenho aqui representa, tá bom? Deste lado o coração e deste lado é uma pena. Porque os egípcios acreditavam que depois que a pessoa morresse, ela ia ser julgada pelo deus Osíris, como vocês me falaram na última aula, que o deus Osíris era o deus da morte. Neste momento, eles colocariam numa balança, de um lado o coração do faraó e de outro lado uma pena. Se a balança ficasse em equilíbrio, queria dizer que o coração do faraó era um coração leve, né? Sem maldades. Então, ele poderia voltar para o corpo dele. E se essa balança pendesse, né, o lado do coração ficasse mais pesado do que a pena, então o faraó não poderia voltar à vida dele, tá? Isso é uma crença egípcia, tá bom, pessoal? Aí eles diziam que aí o faraó seria comido por essa mulher com cabeça de jacaré, eles falavam, tá? Bom, na arte egípcia, eles não valorizavam o desenvolvimento de criação do artista. O que quer dizer isso? Se o artista quisesse fazer uma arte diferente, fazer uns traços diferentes, quisesse mudar, trazer alguma coisa, ele não podia fazer isso. Eles não valorizavam de maneira nenhuma isso. As características, elas eram características rígidas. Todo mundo que fosse pintar, ia pintar dessa maneira. E ainda ia ter que se render às características da arte egípcia, que era o quê? A religiosidade, certo? Os padrões que tinham para desenho, de tamanho, de cores. Então, tudo isso tinha que estar dentro dos parâmetros, ele não podia inovar, tá? Os desenhos nas paredes da pirâmide são registros da cultura desse povo. Então, como é que a gente conhece mais a cultura do povo egípcio? Através dos desenhos deles. Então, pelos desenhos deles, a gente começa a entender um pouquinho da cultura deles, né? Por exemplo, a gente sabe que eles achavam que o coração do faraó fosse pesado depois da morte do faraó. Quando a gente vê aqui, né, esse desenho, então a gente tem uma noção exata, assim, mais ou menos do que era, como é que era feito esse julgamento, tá? Então, aqui ele pesava de um lado o coração e de um lado a pena, para saber
se o faraó poderia voltar ou não à vida dele. Vamos lá. No Egito Antigo, a religiosidade era muito forte. Então, as danças eram danças religiosas, as pinturas eram pinturas que tinham caráter religioso, as esculturas eram esculturas que tinham caráter religioso. Então, tudo ali tinha um caráter religioso por trás, tá? Eles acreditavam em vários deuses e o faraó, para eles, era como se fosse um deus. Aquele que pode intermediar as pessoas a Deus, bom? Tudo dependia da vontade divina. A felicidade, a sobrevivência após a morte dependia da vontade divina, como a gente viu, né? Se o Deus Osíris ia permitir ou não que ele voltasse, tá? A própria existência do mundo dependia da existência divina. Tudo o que se sabe vem das descobertas feitas nas sepulturas dos faraós e nobres. Olha aí, aquilo que eu falei para vocês. Tudo que se sabe do Egito, a gente vai saber porque foi retirado lá dessas tumbas, foi retirado lá dessas pirâmides, tá? E aí a gente conseguiu conhecer um pouquinho da história deles, por meio dos desenhos que eles próprios faziam, tá? As sepulturas eram feitas em forma de pirâmide e feitas para durar para sempre. Dentro haviam esculturas e pinturas e vasos, paredes e sarcófago. Então, a pirâmide, ela ia guardar, o faraó mandava construir a pirâmide, que lá ia guardar os seus restos mortais, tá? Dentro dessa pirâmide, o que ficava? Era enterrado também a família do faraó. Era colocado tudo que era do faraó, tudo. Até os móveis, pessoal, que era do faraó, era guardado lá. Joias, móveis. E as paredes eram todas pintadas com a vida do faraó. Tudo que aconteceu durante a vida do faraó era pintado nessa parede. Porque eles achavam o seguinte, quando o faraó ele morria, né? Então, eles mumificavam o faraó, tá? Mumificavam ele, tiravam os órgãos, mumificavam ele, colocavam o coração dentro de uma caixinha, porque eles achavam que depois esse coração ia ser pesado. E aí, o que eles faziam? Eles mumificavam o faraó e colocavam tudo que era do faraó dentro dessa pirâmide. Móveis, objetos de valor. Então, essa pirâmide ela tinha que ser muito resistente para evitar que houvessem saques, que as pessoas fossem lá para fazer assalto e roubar, porque tinham coisas de muito valor, tá? Coisas feitas com esmeraldas e tudo, tá bom? Então, aí eles acreditavam o quê? O faraó acordou, então ele ia olhar nas paredes e ia ver toda a vida dele. E aí ele ia lembrar tudo o que aconteceu na vida dele, tá? Essa era a imaginação lá dos egípcios, tá bom? Por isso que eles desenhavam, a gente está vendo aqui atrás na nossa imagem, tem as pirâmides, e na frente eles fizeram quem? Eles fizeram a esfinge, que era um corpo de animal com cabeça de homem. A esfinge, ela tinha a função de proteger as pirâmides, certo? Deixa eu ver se eu passei. E as pinturas egípcias, como é que elas eram? Eram pinturas feitas nas paredes, certo? Das pirâmides. E retratavam a vida do faraó. Então, essas pinturas iam retratar toda a vida do faraó, como eu já disse para vocês. O faraó, ele era um símbolo de poder do divino. Então, ele tinha um símbolo de poder muito grande dentro da sociedade egípcia, certo? E qual era o padrão de pintura egípcia, pessoal? Vermelho tijolo era para representar os homens. O amarelo ocre era para representar as mulheres. Então, sempre que eles fossem pintar os homens, eles usavam a cor vermelho tijolo. Se fossem pintar as mulheres, eles usavam o ocre, amarelo ocre. O preto eles usavam para fazer o contorno dos olhos, a pupila dos olhos e a íris, certo? O verde e o azul eles usavam nos detalhes, como os colares, as árvores, a água, os animais, tá certo? Vamos lá. Aqui vocês estão vendo, ó. Vejam, esse homem, ó, ele é um faraó, tá? Ele está representado como? Vejam que a cor é vermelho tijolo, que é dos homens, tá vendo? As partes dos olhos estão pintadas de preto, né? O cabelo. Vejam que os animais, eles já têm a cor azul, tá vendo? Agora, olha a mulher. A mulher, ela está pintada com amarelo ocre, tá bom? São as características que a gente acabou de ver. Mas tinham outras características, olha só. A lei da frontalidade.
que queria dizer isso? A cabeça e as pernas de todos os desenhos, eles eram mostrados de perfil, tá? Eles não eram mostrados de frente, ó. A cabeça e as pernas, a cabeça, tá vendo? Virada para lá, e as pernas também estão viradas para lá, são mostradas de perfil. Os olhos e o tronco aqui, eram pintados de frente. Então, os olhos e o tronco eram pintados de frente, mas a cabeça de perfil e os membros inferiores também de perfil, tá? Criando uma combinação entre o visual lateral e frontal, né? Porque quando a perna está de lado, a gente tem uma visão lateral, mas quando ele coloca o tronco do faraó de frente, a gente vai ter uma visão frontal. E todos os desenhos eram assim, tá? Outra coisa que os desenhos na cultura egípcia respeitavam era o padrão de hierarquia. Esse padrão de hierarquia, as pessoas dizem que eles levavam em conta o peso de cada alma. Mas como assim, tia Vanessa, o peso da alma? Né? O peso da alma é uma forma de falar, né, gente? Porque a alma não é que tem peso, certo? Mas era o peso e a importância que você tinha na sociedade. Então, dependendo da importância que você tinha na sociedade, você tinha um relativo peso. E aí você seria retratado de uma forma diferente, tá? Por exemplo, quem é que era retratado com o maior, como sendo o maior de todas as pinturas? A maior imagem de todas as pinturas sempre era quem? O faraó e os deuses, porque eles eram os supremos. Eram as pessoas supremas na sociedade. Então, o faraó e os deuses eram pintados sempre em proporção maior. Por isso que eu disse para vocês, isso aqui é o faraó, porque ele está em proporção maior do que as outras imagens, tá? Depois do faraó, quem era pintado um pouquinho maior, mas nunca maior do que o faraó? A rainha e os príncipes, certo? E depois, os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? São as pessoas que cuidavam da religião, que trabalhavam a religião, que ensinavam a religião, tá bom? São sacerdotes. E por último, que ela se desenhava mais piquititico, eram os servos e o povo. Os servos, pessoal, é quem servia a nobreza e os faraós. As pessoas que trabalhavam para os faraós e para a nobreza. Beleza? Então, num desenho, sempre aquele que tem mais poder e é mais representativo ia estar maior do que os demais. Combinado? Agora, vamos olhar aqui de dentro. Essa aqui é uma visão interna de uma tumba de um faraó. Tá bom? Olha só, aí vocês veem os desenhos que eles faziam na parede. Então, tudo isso aqui, né, chamados hieroglifos, né, que está escrito aqui, tudo em hieroglifos, tem significados. Vamos ver alguns desses significados, tá bom? Esse aqui, ó, esse símbolo que vocês veem aqui em vários lugares na imagem, é chamado símbolo da eternidade. Por quê? Porque eles acreditavam que o faraó ele não morria para sempre, ele voltaria. Ele teria a oportunidade de voltar, certo? Depois vocês têm esse aqui, ó, Osíris. Tá vendo o Osíris aqui sentadinho? O Osíris aqui é o deus, gente, é considerado o deus da morte, né? É ele que faz o julgamento. Se vai, se volta, se vai ficar, se vai voltar, tá bom? O Osíris é o espírito da vegetação, o que morre para nascer sem cessar. Por quê? A vegetação, ela morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce, certo? Então, ele seria esse deus aí da fecundidade, que permitiria que a vegetação nascesse e morresse, assim como eles acreditavam que a gente também poderia nascer e morrer, tá? Depois vocês têm aqui, ó, o pilar de Ged. O que esse pilar significava? Esse pilar significava estabilidade na morte. Significava a estiagem e o renascimento, a cheia do Nilo. O que acontece? Lá na época, no Egito, tinha um rio muito, muito, muito importante para toda a sociedade, que era o Rio Nilo. E o Rio Nilo, ele tinha época das cheias. Quando tinha época da cheia, o rio ele transbordava e inundava as regiões laterais. Fazia com que o solo ficasse bem cheio de água, porque essa região era meio árida, não tinha muita água. Então, as pessoas tinham que se fixar perto do rio para poder conseguir água.
Quando tinha cheia do rio, ele transbordava, deixava o solo bem úmido e voltava. Isso fazia com que a fecundidade aumentasse bastante, tá certo? E a gente tem agora quem? O olho de Horus. Tá vendo o olho de Horus aqui, ó, no nosso desenho? Ele significa símbolo de proteção e de poder. Ele é um símbolo de proteção, que era para proteger o faraó, e um símbolo de poder, porque o faraó era o homem mais poderoso dentro da sociedade. Tá? Então, aí são símbolos que estão dentro da nossa imagem, são símbolos que eram pintados dentro das pirâmides, que todos eles tinham uma simbologia. Tá certo? E agora, turminha, eu quero que vocês me respondam as questões de acordo com o que a gente viu aqui. Primeiro, lembrem-se que vocês não vão me mandar essas atividades agora. A tia só vai pedir na outra semana, tá? Então, vamos lá. Número 1, a arte egípcia tinha sempre uma característica marcante. Qual era? Lembra que logo no começo eu falei para vocês que toda a arte egípcia era ligada a alguma coisa? Que eles não faziam as coisas se não fosse ligada a isso? Lembra? Eu falei até a dança a escultura tudo é ligado. Então, é isso aí que você vai colocar. 2, o que era retratado nos desenhos feitos nas pirâmides? O que eles desenhavam nesses desenhos? Retratava o quê? 3, explique 2 características que haviam em qualquer pintura egípcia. Lembra quando a gente viu lá as características da pintura egípcia? Que a tia até falou das cores para vocês e tudo. Diga 2 dessas características e explique elas, ok? 4, o que era a lei da hierarquia nas pinturas egípcias? Tia Vanessa explicou porque que um é maior, o outro é menor, tá? Então, escreva aí para a tia. E 5, explique 2 símbolos retratados nas pinturas egípcias. Então, desses que eu mostrei agora para vocês, que tinha dentro de uma tumba, vocês vão desenhar 2 deles e vai dizer qual é o significado deles. Beleza? Tá facinho, né, pessoal? Beijo, fiquem com Deus e façam a atividade com muito, muito, muito carinho, tá bom? Tchau, tchau.